Como funciona a regra de coloração? A regra de coloração foi desenvolvida para pessoas que gostam de scalp, tá? Então, o gerenciamento base dela é de 50 pontos de alvo para 200 pontos de stop. Tá? Não é uma regra que vai dar muitas entradas por dia, né? Até porque a taxa de assertividade cai proporcionalmente, né? À medida que o número de operações aumenta. Então não adianta a pessoa ficar querendo 10, 15, 20 entradas por dia com assertividade de 90%, porque isso não vai acontecer. Né? Pode até acontecer para um risco-retorno mais desfavorável, né? Então, se você usar um risco-retorno de 1 de ganho para 10, pode ser que você consiga fazer 10, 15, 20 operações aí. Mas para esse risco-retorno de 1 para 4, com certeza não haverá como. Tá? Então a regra de coloração funciona assim: o risco-retorno dela é de 1 para 4. Foi uma regra testada durante 3 meses em conta real. Ela se mostrou bastante efetiva. Gerou lucro nesses 3 meses em conta real. Eu fiz o backtest dela de outros 6 meses para trás, e onde ela se mostrou bastante efetiva, mas ela tem alguns critérios a serem seguidos. Tá? Então a primeira coisa, eu vou voltar um pouco o gráfico aqui para esse dia aqui, dia onde a gente não consegue enxergar o gráfico, tá? Dia 7 de março. E eu comecei a explicar um pouquinho sobre ela. Então, a princípio, a regra de coloração não pode ser operada em horários críticos. Tá? Então, 10 horas, 10 e meia, 11 e meia, não são bons horários, e também não pode ser operada após as 14 horas. Tá? Então, a gente percebe aqui, por exemplo, nesse ponto, que a regra estopava. No entanto, ela se formou às 14h40, ou seja, essa entrada não existiu. Tá? Vamos lá. Isso é só um exemplo. Tá? Outra coisa, o stop da regra deve ser sempre técnico. Sempre técnico. Então, no caso da barra ter mais de 200 pontos, como o stop de 200 pontos, se a barra tiver mais de 200 pontos, como nesse fechamento, até a máxima aqui tem 137 pontos, mas desse fechamento até a mínima tem 300 pontos, de forma que eu não poderia comprar esse fechamento aqui. Esse fechamento deveria, aliás, a entrada aqui deveria ser compradora, né? Só que a entrada deveria ser calculada com base na mínima. Então, se a mínima é aqui, no 115, 180, a minha entrada, como o meu stop deve ficar na mínima, a minha entrada deve ser 200 pontos acima. Se o stop tem 200 pontos, então a minha entrada deveria ser no 115, 380. Tá? Que é basicamente aqui, mais ou menos aqui. Um pouquinho assim, mais ou menos por aqui. Tá? Então eu não poderia entrar no fechamento, eu teria que aguardar a barra seguinte voltar até aqui, para depois estar comprando. Entretanto, se a barra seguinte anda 50 pontos para cima, eu já cancelo a minha ordem do ponto que deveria ser executado. Ok? Então, esse é um critério bastante importante. Outro critério bastante importante é que jamais eu devo comprar ou vender a regra no fundo. Ou no topo, né? Então, comprar no topo ou vender no fundo. Nesse sentido. Então, aqui, por exemplo, nesse momento, o índice era fundo aqui. Tá? Ele estava embaixo. Então, eu não posso fazer essa venda aqui. Correto? Tá, essa venda aqui, ela não existe. Por mais que a regra esteja dando essa condição. Por quê? Ah, mas pagou ali. Ok, pagou. Mas essa entrada, ela não existe. Ela inexiste. Porque é um fundo. E ninguém quer vender o fundo. Correto? Já essa entrada aqui, de compra, ela existe. Né? Porque ela está no fundo e é uma compra. Tá? Então aqui, ele acho que nem chegou a pagar. Não, ele pagou sim. O fechamento dela é no 465 e a máxima dela é no 515. Então, para compra exatamente no fechamento, porque o stop técnico permitia, né, até a mínima era menos de 200 pontos, então ele teria dado uma operação lucrativa aí. Tá?
pegar outros exemplos. Ó, aqui era fora do horário, tem que pegar sempre o exemplo dentro do horário, antes das 14 horas. Ou fora de horários críticos. Aqui, por exemplo, é um fundo, tá? Então a gente tem uma região de fundo aqui. Desde aqui de trás, ó. Ele gera um scalp aqui para cima. Vamos ver o tamanho dessa barra. Ó, 155 pontos. Então a batida aqui pode ser a mercado mesmo. Ele andou 80 pontos contra e depois foi a favor. Essa é a primeira maneira de utilizar a regra. Aqui a gente tem, ó, 200 pontos até a mínima, então a batida aqui é a mercado mesmo. Ele andou 150 e 160 pontos contra e voltou para cima e pagou. Correto? Aqui essa entrada ela já não existe, tá? Porque ele é fundo daqui, mas ele é topo daqui, tá? Então essa entrada aqui, você entrar aqui, você está entrando nesse topo aqui, então não acho que seja válido. Inclusive nesse dia eu fiz essa entrada, mas essa aqui eu não fiz. Correto? Todavia, se eu não tenho nada, ele até pagou aqui, porque o stop não era técnico. Se fez a entrada no lugar certo, né? Acho que até pagou. Mas enfim, essa entrada não existe, tá? Vamos lá, mais uma. Entrada de venda no fundo, pagou, mas não existe, não teria por que fazer. Entrada de compra é um fundo? Então pode fazer a compra aqui, tá? O stop 274, então a mesma coisa, eu calculo a mínima é no 112.525, então é onde o meu stop deve ficar posicionado. Se meu stop deve ficar posicionado aqui, como ele é 200 pontos, então a minha entrada deve ser a 200 pontos acima da mínima, certo? Na compra. Então, se é no 525, a minha entrada se dá no 725, exatamente. Tá? Então, um ponto antes. Certo? Então, a minha entrada seria nessa barra aqui. Note que a barra fechou aqui, e aí, se ela veio primeiro aqui, pegou a ordem e pagou, se ela andou para cima, eu tenho que cancelar a minha ordem lá. Certo? Então, esse é o uso correto da regra de coloração. Existem outros usos para operações um pouco mais longas que ela proporciona, como por exemplo essa aqui, né, que era no fundo, e enfim, né, mas existem outros. Aqui ela fechou o dia aqui fazendo a regra de coloração aqui também, só que nesse horário aqui, por mais que ela tenha pago nessa barra, nesse horário ela já não é mais operável, tá? Ó, aqui também não seria operável, o horário daria condição, mas ela era um fundo nesse momento. Note que nesse momento do gráfico aqui ela era um fundo, certo? Então, basicamente o uso dela é esse. Ela possui outras maneiras de se utilizar, que eu vou estar fazendo outros vídeos aí para ensinar.